Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Para quem nos visita, nós estamos no meio de uma série em que temos a cada domingo pregado sobre os 10 mandamentos. Então, o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem que nós começamos a série, mas já estamos no 7º mandamento, que é o que nós vamos falar hoje. Tivemos os mandamentos relacionados a Deus e agora estamos nos mandamentos relacionados ao nosso próximo. Domingo passado o texto foi não matarás. E se você abriu aí na sua Bíblia Êxodo 20, 14, talvez você demorou mais procurando do que você vai demorar lendo esse versículo de 2 palavras. Não adulterarás. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Êxodo 20, 14, o 7º mandamento: não adulterarás. Eu queria nessa introdução fazer algumas afirmações para a gente começar a pensar sobre esse tema. São duas. A primeira é que o sexo, ele é bom. O sexo é um presente de Deus para nós. E a segunda afirmação é: o sexo não é sujo, nem degradante. O sexo não é sujo e nem degradante. Foi Deus no princípio quem nos criou como seres sexuais. E Ele deu um homem para uma mulher e a mulher para o homem, para que eles juntos se tornassem uma só carne. Esse era o propósito de Deus. E se a gente observar, a própria Bíblia, ela traz diversos textos afirmando que o sexo não é ruim. Se você vê em Provérbios, por exemplo, 5,19, maridos são incentivados a se saciarem com os seios de sua esposa e se embriagarem com amor sexual. Se você lê em Cântico dos Cânticos de Salomão, por todo esse livro, você vai ver que ele se alegra abertamente com prazeres de amor sexual no casamento, tanto de homem quanto da mulher. Então, se alguém te disser que o sexo é mau ou que o sexo é sujo, a gente tem a Bíblia para refutá-lo, com base nesses textos que nós falamos. Então, o sexo em si, ele não é ruim e ele não é sujo. O Tim Keller diz assim em seu livro: a Bíblia é um livro que não deixa os recatados nem um pouco à vontade. A Bíblia é um livro que não deixa os recatados nem um pouco à vontade. Se não deixa os recatados nem um pouco à vontade para ler, imagina subir aqui para falar sobre isso, né? Está aí o desafio da pregação expositiva, pregar sobre todos os temas da Bíblia. E nós vamos, se Deus der graça, chegar até o fim desse sermão tratando sobre isso. Mas, gente, pelo sexo ser tão bom, ser um presente de Deus, não é de se admirar que o diabo, ele se interesse, o diabo, nosso adversário, se interesse nessa área para nos fazer tropeçar. Esse é o ponto. Por ser tão bom, o diabo está interessado em nos fazer tropeçar nessa área. O pastor Kevin DeYoung diz, pastor americano, em seu livro, que em seus 15 anos de ministério pastoral, dos problemas mais difíceis que trouxeram para ele, 90% diziam respeito a sexo e casamento. De todos os aconselhamentos e pecados que realmente, problemas graves na igreja, 90% eram pecados relacionados a sexo e casamento. Olha o que ele diz, irmãos: sempre foi assim, e provavelmente não será diferente no futuro. E isso faz sentido.
já que os maiores presentes de Deus são o sexo e o casamento. Não existe outro relacionamento que possa ser tão íntimo, doce, cheio de vida e de alegria quanto o relacionamento conjugal. E nenhuma experiência pode ser tão íntima e tão poderosa no relacionamento matrimonial quanto o sexo. Portanto, é claro que o diabo se interessa quando o assunto é sexo e casamento. Devemos estar preparados para confusão, incompreensão, perversão e dor. Não porque casamento e sexo são ruins, ou porque não valem a pena, e sim, precisamente porque são ótimos presentes. E quanto melhores os presentes de Deus, mais eles estão propensos a ser distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Quanto melhores os presentes de Deus, mais eles estarão propensos a ser distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Se vocês lembrarem do primeiro sermão que o pastor trouxe aqui, a vontade de Deus para 2023, que era a santificação, aquilo que a gente teria que ter atenção em combater: mundo, carne e diabo. As três estão aqui na frase do Kevin DeYoung. E em relação ao sexo não é diferente. Ele é pervertido pelo mundo. E talvez, irmãos, essa seja a área aonde o mundo mais se contrapõe aos princípios cristãos. E aonde nós somos mais bombardeados em relação a ideologias e modos de viver diferentes da palavra de Deus. Talvez, provavelmente, eu diria, vocês vão ouvir aqui afirmações acerca do sexo e casamento que para um não cristão, ou que para a cultura em geral, vai parecer inadequado, vai parecer opressivo, vai parecer retrógrado. Que século vocês estão? Nós estamos no século 21, estão falando disso ainda? Como eu vi uma jornalista falar esses dias, né, a respeito da Bíblia. Alô, vocês estão no século 21. E tem que ser assim mesmo, porque a igreja foi chamada para andar na contramão do mundo. A igreja ela foi chamada justamente para andar na contramão da cultura. É para isso que nós somos chamados. Então é natural que o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar baseado nas escrituras, ele confronte com a nossa cultura. Então os rótulos de opressivo, inadequado, retrógrados, a gente vai ter que saber lidar com eles. Mas nós ficamos com o conselho de Paulo, em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É com ele que nós vamos ficar, com esse conselho. E a pregação expositiva, como foi dito aqui pelo pastor, ela nos impõe esse desafio de pregar temas sensíveis, pregar temas espinhosos. Semana passada, o pastor pregou sobre aborto, eutanásia, suicídio, e hoje vamos falar de adultério e os pecados relacionados a ele, porque nós cremos que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e todos os textos revelam a vontade de Deus para nós. Então, por isso nós pregamos dessa maneira. Então eu dividi o sermão, irmãos, em 3 partes. Para falar de adultério antes, eu queria resgatar alguns princípios do casamento que estão perdidos. Em segundo, entender o que o 7º mandamento ele proíbe e o que ele protege. E o terceiro, relacionar Jesus e como ele interpretou o 7º mandamento. Então, bem simples, resgatar a importância do casamento, entender o que o 7º mandamento proíbe e o que ele protege, e como Jesus se relacionou com esse mandamento, o que ele disse acerca desse assunto. E vamos então já para o primeiro ponto. Por que antes de falar de adultério, nós precisamos resgatar o que é o casamento? Porque da mesma forma que Deus criou a gente com desejo sexual,
e criou o sexo para nós, Ele também determinou em qual ambiente esse sexo tem que ser desfrutado. E eu já faço uma definição de ética cristã sobre sexo. O sexo é para ser usado no casamento entre um homem e uma mulher. Essa é a ética cristã para o sexo. É para ser usado no casamento entre um homem e uma mulher. E a sociedade nos dias de hoje, ela tem dissolvido esse conceito de casamento. Então, antes da gente entrar no 7º mandamento para falar o que ele proíbe e o que ele protege, eu quero de forma bem resumida lembrar algumas coisas acerca dele. O primeiro, a complementariedade. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está aqui o primeiro casamento a que se tem notícia na Bíblia. Se você reparar na narrativa de Gênesis, é interessante que no versículo 18 e no versículo 20, Deus diz: eu farei uma auxiliadora adequada para ele. E no 20 fala: não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão não tinha essa complementariedade. A gente pode dizer que de toda a criação faltava algo ali para Adão que o complementasse. E o que Deus fez? Ele criou outro animal? Criou outro Adão? Não, ele criou a mulher. Ele criou a mulher porque era a única forma de complementar Adão. O conceito de complementariedade ele se cumpre na criação da mulher. E o casamento ele dá isso, a complementariedade para o homem e para a mulher. E essa ética, essa lógica moral da narrativa de Gênesis também nos responde por que ele tem que ser exclusivo, por que ele tem que ser monogâmico. Porque de forma exclusiva uma mulher complementa o homem. Esse era o princípio que Deus queria estabelecer no casamento, o conceito de complementariedade. Segundo, aliança. O casamento é uma aliança. E talvez aqui, para quem veio no estudo de casados, já está fresco na memória o conceito de aliança, porque foi exatamente o tema que nós tratamos no sábado passado. Mas eu preciso falar aqui algumas coisas, mesmo que para quem já ouviu, para os visitantes também ouvirem. Por quê? A sociedade não tem valorizado o casamento como uma aliança. E uma aliança é algo muito mais profundo do que uma relação meramente de interesse, uma relação meramente de consumo. As pessoas hoje veem o casamento como uma relação de interesse. A partir do momento que um não está cumprindo o que o outro imaginava que deveria ser, se separam. A partir do momento que não está mais valendo a pena para um ou para outro, se separam. Só que o relacionamento do casamento ele é mais profundo do que os interesses individuais. Foi isso que nós falamos aqui. Na Bíblia nós identificamos vários tipos de aliança: alianças horizontal entre homens, entre nações, e alianças verticais com Deus, Deus fazendo alianças com o homem, Deus fazendo aliança com o povo, Deus fazendo aliança com nações também. E por que a aliança do casamento ela é tão profunda? Porque além de ser uma aliança horizontal entre os cônjuges, é uma aliança vertical com Deus também. O verbo unir-se no hebraico de Gênesis 2:24 que nós lemos é ser colado a algo. É a mesma coisa que você colar. Então o casamento ele tem esse sentido de quase que fazer uma outra pessoa, ser colado a alguém. Pensa nos votos do casamento nos noivos. Se você reparar, os primeiros votos que eles fazem, eles se dirigem primeiro ao ministro, ao pastor, a quem está fazendo ali os votos. Você faz os votos se dirigindo ao ministro, na representação ali, respondendo para Deus as promessas e os votos,
e depois eles se viram de forma horizontal para fazer os votos entre eles. Então, primeiro você fala verticalmente para depois falar de forma horizontal. Essa é a aliança do casamento. Abraão, em Gênesis 15, quando Deus está propondo uma aliança com ele, Deus pede para que ele corte os animais, coloque um na frente do outro. E estudiosos do Antigo Testamento dizem que era comum naquela época que alianças eram feitas dessa forma, e que as pessoas faziam aliança e passavam no meio dos animais cortados. E era para representar: se um de nós quebrar essa aliança, que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais. Essa era a forma, essa era e essa é a forma que o casamento deve ser visto, como uma aliança feita com Deus e feita com o cônjuge, e não meramente uma relação de interesse. Quando nós quebramos a aliança com o nosso cônjuge e somos infiéis a ele, estamos sendo infiéis a Deus também. Então eu falei de complementariedade, falei de aliança, e eu queria falar de filhos e sociedade também, porque Deus, e nós vamos ver um pouquinho mais com mais detalhes quando chegar na parte do que o mandamento protege, mas o casamento é o ambiente propício para a criação dos filhos. É dessa forma que Deus projetou. E organizando o casamento, também a sociedade, de certa forma, ela é organizada nesse contexto da relação matrimonial. Além disso, o casamento, de forma extraordinária, ele é um símbolo, conforme diz no livro de Efésios, que nós estamos estudando, da união entre Cristo e a igreja. De certa forma, Cristo nos deixou o casamento para representar essa união maravilhosa que simboliza a união de Cristo e a igreja. Enfim, tentei aqui de forma rápida, nesses 4 itens: complementariedade, aliança, filhos, sociedade, Cristo e a igreja, dizer o quão importante é o casamento para Deus, e ele deve ser para nós também. E se você quer saber mais sobre casamento, nós estamos aí fazendo nossos encontros, então vocês são bem-vindos para estarem conosco. E aí sim a gente está a cada encontro estudando um livro e se aprofundando aí na vontade de Deus para o casamento. Dito isso, irmãos, resgatando o que é o conceito do casamento, fica fácil de a gente ir para o ponto 2, que é o que o 7º mandamento proíbe. Se a gente entender o conceito de aliança, e era nesse contexto que Deus nos ensinou onde o sexo deveria ser desfrutado, nesse contexto de matrimônio, nesse projeto divino, fica fácil a gente definir o que ele proíbe. E eu vou diretamente ao ponto aqui. Quais são as relações que quebram o 7º mandamento? Qualquer relação sexual que seja feita fora do contexto da aliança, do casamento. Qualquer relação sexual realizada fora do contexto do casamento é uma quebra do 7º mandamento. Relações sexuais com o cônjuge do outro, o adultério, a prostituição, fornicação, relações homossexuais, pornografia, violência sexual, estupro, pedofilia, incesto e zoofilia, sexo com animais. Qualquer relação sexual fora do contexto da aliança é uma quebra do 7º mandamento. Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus disse: de dentro do coração do homem procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e contaminam a pessoa. A expressão imoralidade sexual que Jesus está usando aqui nesse versículo, a tradução da palavra grega é porneia, da qual se origina a palavra pornografia.
E aí eu trago uma definição de um estudioso do Novo Testamento, James Edwards. Ele afirma o que é porneia, o termo que Jesus usou aqui nessa passagem de Marcos 7:21. Ele afirma que porneia pode ser encontrada na literatura grega, referindo-se a diversas práticas sexuais ilícitas, entre elas adultério, fornicação, prostituição e homossexualidade. No Antigo Testamento, sua ocorrência refere-se a qualquer prática sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher que é proibida pela Torá. Isso no Velho Testamento. Enfim, Jesus, quando ele usa esse termo, porneia, ele está proibindo todo tipo de desvio sobre a ordem criada, sobre o propósito divino dele em relação ao casamento e ao sexo. O adultério, ele quebra essa aliança. E aí a gente entende porque Deus odeia o divórcio. Porque é uma quebra dessa aliança. É um mal cometido contra Deus, contra o nosso próximo e uma afronta à santidade do casamento. No livro de Hebreus diz que bem-aventurado é o leito sem mácula. Isso é o que ele proíbe. Qualquer atividade sexual realizada fora do ambiente, fora do contexto do casamento, é uma quebra do 7º mandamento. Como nós temos aprendido aqui, o mandamento ele mostra que a proibição, mas também sempre ele busca proteger algo. Quem se lembrar do sermão passado foi a proteção à vida. E se você reparou nas nossas mídias sociais e como foi trabalhado esse tema no nosso título da nossa mensagem, o de hoje é proteção à família. E aí a gente vai entrar agora no que o mandamento protege. Protege a dádiva do casamento, como nós dissemos, o florescimento da família e promove a sociedade de forma organizada. A gente viu aqui que, de acordo com a Bíblia, a aliança é um pré-requisito para o sexo. A aliança é um pré-requisito para o sexo. Ela cria um espaço de segurança para que haja vulnerabilidade e intimidade. Não há talvez outra relação humana onde você esteja tão vulnerável e íntimo do que o sexo. Por isso que ele tem que ser feito nesse ambiente de aliança. E aí a gente começa a entender por que Paulo falava sobre prostituição e se fazer um corpo com uma prostituta. Porque o sexo ele tem essa função de selo da aliança. Quando você casa, você faz os votos e o sexo também é um selo dessa aliança. Embora a aliança do casamento seja necessária para o sexo também é necessário para a manutenção da aliança. É a nossa cerimônia de renovação da aliança. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui. Dentro do casamento, o sexo, além de permitido, ele é exigido e estimulado. Se a gente falou agora há pouco sobre onde ele não deve ser feito, Paulo deixa claro aqui nesse texto que nós vamos ler que ele é permitido, ele é exigido e ele é estimulado. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, se ele não é permitido fora da aliança, na aliança ele é estimulado. E eu acho interessante nesse texto, tem gente que fala que Paulo era machista, né? E ele falar isso aqui no primeiro século,
onde a mulher o homem tinha poder legal sobre a mulher, ele vinha e fala: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Daquela cultura onde o homem ele tinha que fazer, dentro do relacionamento, do casamento, era para sua procriação, para sua descendência, para os seus herdeiros, e prazer sexual poderia ser feito fora. E a mulher que tinha vários parceiros, ela era escanteada. Aí Paulo vem e traz esse princípio, que é dentro do casamento, aonde você dá prazer e você tem prazer, e o tanto do marido para a mulher e da mulher para o marido. É dentro desse contexto que Paulo nos alerta. Então, irmãos, essa passagem indica que o sexo deve ser frequente e recíproco. Um cônjuge não tem permissão de negar o sexo ao outro. Nunca desista de investir em sua vida sexual. É claro, irmãos, que aqui desequilíbrios têm que ser tratados, né? Tanto para mais quanto para menos. Mas a aplicação há momentos difíceis no casamento. Mas, como Tim Keller disse no seu livro, o sexo é como o óleo do motor. Você tem que estar sempre renovando, porque senão as outras peças começam a dar problema. Mais ou menos assim a aplicação dele, vocês entenderam. Invista na vida com seu parceiro, converse sobre isso. Se não há tabu para falarmos sobre temas como esse no púlpito, também não deve ter tabu para falarmos de temas como esse com a nossa esposa, com o nosso marido. Nosso marido não, o marido de vocês, né? Não há tabu. Não há tema que não deve ser conversado no casamento, inclusive esse, né? Então, se a gente está com dificuldade, vamos buscar caminhos aí para que a gente não, como o Paulo disse aqui, não dê lugar a Satanás por conta desse assunto. Falamos que o objetivo do mandamento é proteger o casamento. Só que o objetivo também é proteger a família. Deus designou o casamento para ser um tipo de relacionamento que resulta biologicamente em uma nova vida. Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. O que Deus estava buscando? Uma união da qual filhos poderiam ser concebidos também. Irmãos, trago um texto aqui de Malaquias, o profeta denunciando o pecado do povo. Olha que interessante isso daqui. E por que esse texto em relação à proteção à família? Malaquias 2, versículo 13 ao 15. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Por quê? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Esse texto de Malaquias é um alerta para nós, denunciando a infidelidade que havia no casamento e que isso afetava a descendência, ou seja, afetava os filhos. O casamento é um ambiente seguro e apropriado para o desenvolvimento da família e para a criação dos filhos. Esse é o ponto. O poeta Wendell Berry diz: o custo mais evidente do sexo fora do casamento é a grande propagação de doenças e o peso dos filhos sem apoio suficiente dos pais.
O custo menos óbvio, mas porém mais perigoso, é a explosão do número de problemas psicológicos e de desenvolvimento entre crianças que passam boa parte da vida num ambiente familiar instável. Aí eu te convido talvez a pensar em alguém que você conhece, alguma situação na sociedade, e você vai na origem e muitas vezes a criança ou esse jovem, ele não foi criado dentro desse ambiente seguro, que era o propósito de Deus, aonde ele fosse criado, nessa aliança forte do matrimônio. Então o 7º mandamento, ele quer proteger a família dessa forma, quer proteger os filhos. Eu acho interessante quando a gente olha algumas coisas nos dias de hoje, né? Porque as pessoas, muitas vezes elas não dão atenção devida dentro da ordem correta do relacionamento com Deus. Elas não se preocupam em ter um casamento saudável. Só que aí elas falam: não, meus filhos, eu vou dar o melhor. Eu vou me envolver psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Eu vou dar tudo para eles. Eu vou buscar compensar. Eu quero que meus filhos cresçam bem, eu quero que eles se desenvolvam, é neles que eu vou focar. E aí você gasta suas energias, suas finanças, querendo compensar, mas isso é um desequilíbrio, porque nós temos que estar relacionados, primeiramente, bem relacionados com Deus, depois com o nosso cônjuge, para que a gente crie um ambiente de segurança para os nossos filhos. As pessoas tentam compensar às vezes. Meu filho é tudo para mim. E aí saem pagando escolas caras, saem fazendo tudo que os filhos muitas vezes aí erram até na educação para dar para os filhos. Só que nenhuma escola cara substitui um ambiente saudável onde os filhos podem ser criados. Nenhuma coisa no mundo vai substituir. Se Deus queria uma descendência consagrada, como o texto de Malaquias diz, não tem uma coisa no mundo que vai substituir o seu casamento, esse ambiente de proteção do casamento. Não tem escola cara, não tem recurso. Quer cuidar bem dos filhos? Invista no seu casamento. Eu tenho certeza, se você perguntar para muitos filhos, eles trocariam muitas vezes o que eles têm por ter pais presentes dentro de um ambiente, de uma família saudável, de acordo com a palavra de Deus. Cuidando bem dos filhos, consequentemente, nós teremos sociedades melhores também. A pessoa que não, como no mandamento dos pais, não obedece os pais, não ama os pais e as mães, dificilmente ela vai na sociedade cumprir regras, cumprir ordens. E o conceito aqui, não adulterarás, é o mesmo. Se a pessoa não valoriza a família, dificilmente na sociedade ela vai ter princípios melhores do que esses. Então, invista no casamento. Esse é um ambiente propício para melhorar a sociedade, para cuidar dos filhos. Então é isso que o 7º mandamento queria proteger. Indo para o 3º ponto, talvez você veio para cá pensando assim: bom, domingo pós-domingo eu estou tomando umas pancadas lá na igreja, né? Já foram 6 mandamentos e o negócio está ficando feio. Agora no 7º acho que vai ser tranquilo, porque não estou dormindo com a mulher de ninguém, não estou traindo minha esposa, acho que isso está tranquilo, eu vou lá para a igreja. Vamos ver como Jesus interpretou o 7º mandamento. Mateus 5, do 27 ao 30. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca os teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Versículo 28, a expressão com intenção sexual é uma palavra grega, iptumeu, que significa desejar, cobiçar ou ansiar. Não é pecado notar a beleza de alguém do sexo oposto. O pecado ocorre quando esse notar se torna um eptumeu, desejo, cobiça, persistente e lascívia. Jesus está dizendo aqui que mesmo que a gente não cometa o ato físico com o nosso órgão sexual, mesmo assim a gente pode ser culpado do pecado sexual por causa dos nossos pensamentos, das nossas fantasias, das nossas leituras e dos nossos cliques. Sem a intenção de ser moralista aqui, irmãos, e quem tem acompanhado a série sabe que essa não é a intenção, mas nesse ponto a gente precisa observar o que está nos alimentando no nosso dia a dia. Porque Jesus está dizendo aqui que adultério, em outras palavras, é uma questão do coração. E nós vamos ver isso no 10º mandamento, no não cobiçarás. Jesus está dizendo que começa aqui, ó. E aí a pergunta é, do que nós temos nos alimentado? Com as nossas redes sociais, com as nossas mídias sociais, com nossos celulares, com as nossas tecnologias. Há 20 anos atrás, a pornografia, você tinha que, sem a internet, você tinha que, a banca de jornal, pedir para alguém comprar, o acesso era difícil. Agora, o acesso à pornografia, ele está em 2 cliques. Aqui você tem o aplicativo da Bíblia e você tem a pornografia. Qual uso nós estamos fazendo? Do que nós estamos nos alimentando? Tem um jargão no mundo empresarial, você vai conversar com um empresário, ele sempre fala assim para você: custo é como unha, cresce toda semana. Se você não estiver atento e cortar, quando se dá conta está enorme e fora de controle. Então sempre vai um fornecedor, 10% de reajuste, vai o outro 15%, e a outra semana tem que renovar outro contrato. Daqui a pouco você perdeu o controle. Então é igual unha, tem que cortar toda semana, não tem jeito. E eu acho que esse princípio ele cabe bem nessa área sexual e nesse cuidado que nós temos que ter, porque nós somos bombardeados toda semana. Como eu disse na introdução, nossa cultura impõe de diversas formas, nas músicas, na internet, na TV, tudo é sexualizado. Então a gente tem que toda semana realmente fazer essa faxina na nossa vida e observar: será que coisas que eu não me permitia ver algum tempo atrás, hoje eu já acho normal e me permito ver, e daí abre portas para outras coisas, e isso vai levando a um caminho que eu posso quebrar o 7º mandamento? Nós precisamos estar atentos. Toda semana, o processo de santificação, a gente está nele e toda semana nós precisamos observar e fazer essa faxina no nosso coração. Tem uma frase que ela é atribuída a Martinho Lutero sobre tentação sexual, que diz assim: você não pode evitar que pássaros sobrevoem sua cabeça, mas pode evitar que construam ninhos em seu cabelo. A gente não pode impedir que alguns pensamentos sexuais ocorram na nossa mente. Eles são naturais, inevitáveis. Mas nós somos responsáveis por aquilo que fazemos com os nossos pensamentos.
não devemos alimentá-los nem nos ocuparmos com eles. Então, a gente não consegue fazer com que o pássaro para de passar aqui em cima, mas a gente consegue dar um tapa nele se ele vir querer fazer ninho na nossa cabeça, né? Então é essa a aplicação, para quem entendeu. Irmãos, talvez você esteja pensando assim: poxa, falar de adultério no culto de ceia, né? Eu quero dizer para vocês que não é sobre adultério. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Muitas vezes a gente não tem um ídolo para se prostrar em casa, mas nós temos ídolos no nosso coração: dinheiro, amor, poder. Quebramos o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Talvez eu não estou fazendo um santo para adorá-lo, mas eu crio Deus à minha maneira. Eu não entendo Deus conforme a Escritura revela. Eu crio o meu próprio Deus e assim distorço a sua imagem e adoro um Deus que não é o Deus verdadeiro e quebro o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitas vezes nós usamos em frases o nome do Senhor em vão, e quando não é em frases, nosso testemunho, a gente quebra esse mandamento por carregar o nome de Deus e não agir conforme Ele nos ensina. Lembra-te do sábado para o santificar. Não guardamos o dia do Senhor, que para o cristão é o domingo, seja adorando adequadamente ou descansando e contemplando o que Deus faz por nós. Honra teu pai e tua mãe. Desonramos os nossos pais diversas vezes ao longo da vida, se a gente perguntar aqui. Não matarás. Poxa, esse beleza, não matei ninguém. Aprendemos semana passada que matamos com ódio e com palavras lançadas contra o próximo. Não é sobre adultério, é sobre uma lei que mandamento após mandamento, domingo após domingo, revela o nosso pecado e a nossa incapacidade de cumpri-la em sua totalidade. Essa é a má notícia, mas tem a boa notícia. A lei mostra essa nossa necessidade, esse nosso estado de condenação e nos lança para um Salvador, Jesus Cristo. E isso tem tudo a ver com a ceia. É isso que nós vamos fazer. A lembrança de que Jesus veio, morreu na cruz, pagou a nossa dívida e nos deu esperança de que fazemos parte agora da nova aliança. É sobre uma lei que Jesus veio e cumpriu, e nós não estamos mais debaixo de condenação, porque Ele pagou a nossa dívida. Então não é apenas sobre adultério. Quando estudamos a lei, conseguimos notar a gravidade do pecado e tão grandiosa salvação que é concedida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero te dizer, se você ainda não é um cristão, venha para Cristo hoje, arrependa do seu pecado e confie em Cristo para a salvação. Se você já é um cristão, hoje é o dia de avaliarmos a nós mesmos, a nossa conduta e nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje é o dia de nos avaliarmos e participar da mesa. Na Bíblia, talvez o caso mais emblemático de adultério seja o do rei Davi. Ele era um servo de Deus e que se deixou levar por suas concupiscências. Vocês conhecem a história. O pecado começou no coração e aí ele concretizou, e isso desencadeou várias consequências desastrosas para ele, para sua família e para todos os envolvidos. Contudo, o Senhor, por sua misericórdia, enviou o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi, e o rei demonstrou um arrependimento genuíno que pode ser evidenciado no salmo dele, composto por ele, o Salmo 51. Então eu queria finalizar
pedindo que os irmãos fechem os olhos. Se nesse momento você quiser orar ao Senhor acerca do tema que nós falamos, ou acerca de toda a lei que nós temos falado aqui, ou se você apenas quiser ficar em silêncio enquanto eu leio o Salmo de Davi, e fazendo dele talvez a sua oração também, os irmãos fiquem à vontade. O Salmo diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus.